Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Quero dividir com vocês todos mais uma reflexão da Palavra de Deus, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 3. Quero dividir com os irmãos uma simples palavra de devocional, das devocionais que fazemos durante a semana toda. Amém? Muito obrigado aí por nos ouvir, por dar ouvidos à nossa voz. Tantos os irmãos que professam a mesma fé que nós, ou pessoas também que não professam a mesma fé, muito obrigado por nos dar ouvido. Falo aqui da nossa igreja, gravo aqui da nossa igreja. Normalmente eu gravo aqui dessa poltrona, é um divã, mas hoje mudei a posição da câmera aqui. Quero também dizer aos irmãos do Rio de Janeiro, da Igreja Wesleyana Metodista, do Jardim Maravilha, que dia 7 de novembro agora estaremos com vocês aí, ministrando a palavra com o pastor Kleber, e vai ser uma alegria, uma honra muito grande. Amém? Queridos, quero dividir aqui um texto e mostrar que o Senhor grandemente falou comigo ao meu espírito neste texto. Aqui o Senhor mostra para nós como é que Ele observa tudo e absolutamente nada passa batido dos olhos de Deus. É óbvio, é claro, mas às vezes a gente precisa salientar. E também dizer que nós estamos vivendo dias gloriosos do Espírito, onde o Espírito Santo está executando justiça ao seu povo, e justiça e juízo pelo seu povo. E o capítulo 3 de Êxodo, o nosso texto-chave é o versículo 9, mas eu quero ler desde o versículo 1, que não há contraindicação. Amém? E diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça arde e não se queima. E normalmente nós somos pegos assim, né? Nós somos capturados normalmente por Deus assim, de algo extraordinário que acontece. Moisés viu que a sarça ardia, mas não pegava fogo. Ele disse: Deixa eu olhar para ver o que é. Normalmente o Senhor faz algo miraculoso para nos capturar, como uma isca. É como uma isca, a gente é atraído como uma isca. Normalmente o Senhor nos pega por uma questão emocional, ou financeira, ou de saúde, e Ele nos captura ali, mas aí depois começa todo o processo de conhecimento de Deus e de santificação, etc. e tal. E foi o que aconteceu aqui. E versículo 4 diz: E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então você percebe aqui, o Senhor aqui no versículo 4 é como se ele dissesse assim: olha lá, mordeu a isca. Versículo 4: E vendo o Senhor que ele se virava para lá, para ver o que acontecia, bradou o Senhor, Deus, a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Glória a Deus, mordeu a isca. Versículo 5: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Óbvio. Versículo 7: E disse o Senhor: Tenho visto. Aqui começa a nossa devocional, a nossa mensagem. Tenho visto, o Senhor sempre observa, isso é fato. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então isso aqui é uma coisa linda que a gente pode ler e observar e nos agradar e nos regozijar. O Senhor sempre está observando, queridos, toda a nossa caminhada.
tudo que temos vivido, todas as nossas dores, todas as nossas aflições e todas as nossas lutas. Ele está sempre observando. E ele disse para Moisés assim: eu tenho visto que os exatores do meu povo têm sido duro, ou seja, o que tem vivido no cotidiano não tem sido fácil, mas eu vou tirar o meu povo dessa terra que não é o lugar deles mais, não será mais, e vou levá-los para uma boa terra, como diz aqui o texto, terra que mana leite e mel, versículo 8, vou livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir a uma terra larga, a terra espaçosa, ela mana leite e mel. Mas depois do ponto e vírgula tem algo importante aqui que poucos de nós gostamos, mas é uma terra que tinha dono, e diz assim: ao lugar do cananeu, levarei vocês à terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Levarei vocês para lá e vocês conquistarão. Queridos, sempre que o Senhor libera uma palavra, uma mensagem sobre nós, algo que nós precisamos ter no nosso coração é fé. Se o Senhor disse vou levar, é nisso que devemos nos fiar. Todas as vezes que o Senhor diz vou fazer, vou realizar, é nisso somente que nós devemos acreditar. Mesmo que na terra, mesmo que no lugar que nós avistamos, mesmo que na palavra da promessa tenham situações de adversidade que nós tenhamos que enfrentar. Onde é que nós temos que nos apoiar? Na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Puxa, tem gigantes, puxa, tem situações, puxa, tem adversidade. Sim, sempre terá. Mas a questão é, o Senhor falou, a boca do Senhor falou, o que eu faço? Eu apenas creio. E além de crer, eu caminho na direção que o Senhor tem falado. Era terra de gigantes, era terra de homens grandes, de guerreiros. Mas nós nunca nos movemos, e é isso que precisamos entender como igreja. Nós nunca nos movemos pela nossa palavra. Nós nunca nos movemos pelos nossos interesses, sem por uma palavra celestial. E aí não importa mais, ou pelo menos não deveria importar mais, quem são os gigantes ou os povos que estão no lugar a ser alcançado e conquistado. Não deveria importar mais. Devemos ser um povo confiante na voz do Espírito. E o versículo 9 diz, o Senhor repete: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Isso ele já diz aqui anteriormente. Repito, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também, olha só, vírgula, aqui é uma coisa importantíssima, vírgula. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então aqui o Senhor, nós vemos duas realidades. A primeira, o Senhor tem olhado para nós. O Senhor tem acompanhado a nossa caminhada, a nossa vida, o curso da nossa vida. Tem acompanhado as nossas lutas, as nossas dores, os nossos choros, também as nossas alegrias, conquistas e vitórias. Mas se tem uma coisa que o Senhor também faz, é observar tudo o que acontece à nossa volta. Aqui ele fala, tenho visto as vossas dores, mas também tenho visto a opressão dos egípcios que os oprimem. Sabe o que aponta aqui para nós? Aponta duas coisas. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui para nós? Duas coisas. Que Ele fará justiça. Vou tirá-los daí. Vou levá-los para uma terra boa, larga, de leite e mel. Justiça de Deus. Se tem algo que nós estamos vivendo nesses dias e viveremos de forma muito mais intensa nesse tempo, é a justiça de Deus. Mas não apenas a justiça, o juízo. Depois da vírgula, quando ele fala também tenho visto a opressão, aqui aponta para o juízo. O nosso Deus é um Deus de justiça e juízo, e a justiça ela é sempre seguida do juízo.
O Senhor faz justiça à sua igreja e ao seu povo, e faz juízo pela sua igreja e pelo seu povo. Então, queridos, a igreja na terra, nós na terra, nós temos duas placas, nós nos movemos também com duas placas, justiça de Deus, e na outra mão, mundo, juízo de Deus. E é Ele quem executa os juízos. É Ele, mas nós temos também uma facilidade muito grande de transferir responsabilidades. Puxa, fulano precisa ouvir esta palavra. Puxa, fulano de tal precisava ouvir esta palavra. Joia, eu sugiro que você envie esse vídeo a ele então. Mas se você está ouvindo primeiro esta palavra, é porque estas realizações do Espírito precisam se estabelecer em tua vida, no teu coração, em você, para assim depois através de você. Nós temos uma facilidade grande de transferir responsabilidade, é ou não é? Nós olhamos aqui para os povos que tinham na terra a ser conquistada, os cananeus, os jebuseus, os heteus, amorreus, ferezeus, os heveus, etc e tal, e a gente fala, olha, a terra está lá, olha, os povos estão lá e nós vamos ter que tirá-los de lá, queridos. Depois de Cristo isso aí mudou um pouco, a terra agora é aqui. Os gigantes não estão mais lá, os gigantes agora estão cá. Os gigantes não estão mais ali ou acolá, os maiores gigantes estão dentro de nós, os maiores empecilhos. Por isso Davi uma vez orou, livra-me de mim mesmo, Senhor, livra-me de mim mesmo. Nós temos hoje os gigantes do orgulho, o gigante da arrogância, o gigante da prepotência. Não, tá bom assim. Quer ver? O gigante do comodismo. Não, tá bom assim do jeito que tá, não vamos mexer com isso não. Quer ver? Vou dar alguns exemplos de como é que os gigantes falam e se movem nas nossas vidas hoje. Deixa isso para lá. Tá bom, não vou mexer com isso não. Voz da alma, o gigante da alma. A alma vai sempre sugerir um lugar de conforto, a alma vai sempre sugerir uma poltrona de conforto, uma poltrona de segurança, uma poltrona de comodismo, aonde a alma vai dizer para você, não precisa se envolver com os trabalhos, não precisa se envolver, você já trabalha muito, você já faz demais. Ei, tem uma terra a ser conquistada, e o maior gigante, e o primeiro gigante, a ser derrubado é o gigante da alma, que cresce como um mato, e toma todas as nossas vidas. Fácil discernir a voz da alma e a voz do Espírito. A voz da alma vai sempre sugerir um certo relaxamento. Agora a voz do Espírito vai sempre sugerir uma posição e uma postura de desperta. Dispõe-te, Isaías 60, resplandece, dispõe-te e resplandece, depois vem a glória. Levanta-te. A voz do Espírito vai sempre sugerir um lugar aonde, uma posição que vai te tirar do conforto e do comodismo. A voz do Espírito vai sempre dizer, vai sempre vir neste tom assim, olha, tem bom ânimo, sê corajoso, sê valente, não te mandei eu, diga ao povo que marche. É simples discernir a voz da alma e a voz do Espírito. Por isso eu digo, os gigantes de hoje nunca estão lá, hoje estão cá, dentro de nós para serem derrubados e combatidos. Lembre-se, estamos vivendo um tempo de justiça de Deus, sim, o Senhor está fazendo e fará ainda mais justiça à igreja, ao povo de Deus e pela igreja, e fará juízo à igreja. Não se esqueçam, o juízo começa pela casa. Fará juízo à igreja e pela igreja. Não se esqueça disso. É um tempo glorioso do Espírito e que o Senhor, queridos, está observando. Nada passa batido dos olhos de Deus.
Então, quero ser aqui um profeta sobre a tua vida hoje e dizer para você: se esforce, tenha bom ânimo, saia do lugar de comodismo, faça o grito da tua alma, a voz da tua alma se calar, pois o tempo que estamos é um tempo de avanço do Espírito, um tempo de avanço da igreja, mas só se moverão em avanço aqueles que se sujeitarem, que se submeterem à voz do Espírito. Somente homens e mulheres espirituais é que avançarão segundo a ordem do Espírito Santo, nas dimensões celestiais do Espírito, onde todas as coisas já foram conquistadas por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém e amém. Esta é a palavra de hoje. Muito obrigado aí. Muito obrigado por dar ouvidos à nossa voz, principalmente a voz do Espírito, a esta mensagem que chegará aos irmãos aí do grupo do Encontro dos Estados. Repito, pessoas que professam a mesma fé que nós, mas também sei que esta palavra chegarão a pessoas que não professam a mesma fé do que nós, e o meu desejo é que você seja abençoado, e muito obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, semana que vem estamos de volta. Deus os abençoe grandemente. Aleluia.